Apocalipse capítulo 2. Uma das responsabilidades que nós temos aqui na Central Vida como igreja, nós aprendemos isso com o nosso discipulador, o pastor Elmiro Lucas de Siqueira, o pai do Natan e o pai da Salisa. Nós aprendemos a tratar com muita responsabilidade, principalmente o púlpito da igreja. E é exatamente por isso que nós, como líderes, temos tido o cuidado de estar ministrando a palavra do Senhor com muita responsabilidade, com muita santidade, com muita espiritualidade. Porque a igreja, durante toda a sua existência, ela foi advertida a viver em santificação para a honra e para a glória do Senhor. E essa é a nossa responsabilidade num século tão conturbado que nós vivemos, em que parece que nós não somos a igreja que vamos ser arrebatada. Porque a ideia que, pelo menos eu sempre tive da igreja, que a igreja que está próxima ao arrebatamento dela própria por Cristo Jesus, é aquela igreja que se santifica cada vez mais. Mas olhando num panorama geral da igreja, a gente percebe que parece que isso não é uma realidade. Mas nós precisamos, e nós temos como líderes desta igreja, nós temos tido essa responsabilidade, nós aprendemos assim e nós queremos levar isso avante para que esta igreja aqui seja uma igreja não melhor e nem pior do que nenhuma outra, mas que possamos cumprir como igreja a vontade real do Senhor, do propósito de Deus para conosco como igreja. E é exatamente por isso que, baseado na carta de Jesus à igreja em Pérgamo, é exatamente por isso que nós estaremos ministrando hoje sobre o perigo da igreja misturar-se com o mundo. O perigo da igreja misturar-se com o mundo. E é interessante, Pérgamo é uma igreja que vem revelar claramente para nós esse perigo. E à medida que nós estudarmos, à medida que nós falarmos e conversarmos sobre Pérgamo, nós vamos descobrir que Pérgamo é muito parecida com a igreja do século 21. E uma mensagem como essa não pode deixar de forma nenhuma de ser ministrada à igreja. Amém? Eu gostaria neste momento que você curvasse mais uma vez a sua fronte, para que possamos ter mais uma palavra de oração. E nesta oportunidade peça ao Senhor que fale ao teu coração. Querido Deus eterno Pai, nós bendizemos e exaltamos o teu nome. Pai querido, Ivanês orou por mim, ó Deus da glória, agora há pouco. E neste momento eu quero colocar diante do teu altar a vida da tua igreja. Deus, em nome de Jesus, abençoa, fale conosco, ó Deus, que a palavra do Senhor, ó Deus da glória, possa encontrar os nossos corações para o transformar naquilo que precisar ser transformado, para mudar aquilo que precisar ser mudado, para alinharmos com a vontade do Senhor, para alinharmos, ó Deus da glória, a nossa vida com a tua palavra e com a vontade do Senhor acima de tudo. E por isso, neste momento, eu abençoo a tua igreja para receber a palavra do Senhor. Amém? Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12 até o versículo 17, assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome
e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? O perigo da igreja misturar-se com o mundo. A carta de Jesus à igreja de Pérgamo é, na realidade, um grito de Jesus à igreja atual. É uma carta endereçada, sem dúvida nenhuma, a mim e a você. É exatamente por isso que nós precisamos aprender a sondar o nosso coração, o nosso próprio coração, dos perigos que nos rodeia a cada dia. O perigo da igreja em Pérgamo era, na verdade, a linha divisória entre a verdade e a heresia. O seu pecado, na realidade, era a tolerância e o liberalismo. E nós, no século 21, precisamos tomar muito cuidado com esse liberalismo, com essa tolerância, porque nós precisamos entender que em muitas situações, como igreja, nós temos sido muito tolerantes com o pecado no nosso meio. E é algo que precisa ser extirpado, é algo que precisa ser despojado completamente do nosso meio. A palavra Pérgamo significa casado. Isso quer dizer que a igreja não pode de forma nenhuma esquecer que está comprometida com Cristo. A igreja não pode esquecer que é a noiva de Jesus e precisa se apresentar como uma esposa santa, pura e incontaminada. Totalmente pura, exatamente por isso. Porque a igreja precisa apresentar-se pura e incontaminada diante do Senhor, é que Cristo sonda a igreja e revela os perigos que a cercam. Você pode ter certeza, o cuidado de Cristo com a igreja é tão de perto, que Ele sempre vai estar revelando a cada igreja os perigos que o cercam. Não foi diferente com Pérgamo, não é também diferente conosco. O principal perigo em Pérgamo, e Jesus reconhece isso, porque Ele declara isso claramente na sua carta. O principal perigo ali em Pérgamo é porque lá estava o trono de Satanás. Jesus sabe, e nós também sabemos, que onde Satanás reina, predomina a cegueira espiritual, predomina o misticismo, o paganismo, a mentira religiosa, predomina a perseguição ao povo de Deus. Tudo isso, na realidade, é engendrado,
é arquitetado por Satanás contra a igreja, principalmente a igreja que quer ser santa e se santificar no percurso da sua vida. Ali em Pérgamo, as pessoas buscavam a cura pelo poder da serpente, e isso lá era como uma afronta ao poder do Espírito Santo. Lá também estava presente, em Pérgamo, estava presente o culto ao imperador, que também era uma afronta ao Senhor Jesus, como o Rei dos Reis que Ele é. De forma que a igreja está rodeada, na verdade, está rodeada por uma sociedade pagã, não cristã, com valores mundanos. E nós, do século 21, experimentamos isso todos os dias na nossa vida. As heresias, de um modo geral, estão aí nos rodeando, e por isso nós precisamos tomar muito cuidado, porque Satanás não brinca em serviço. Ele não tira tempo, ele não tira férias, e ele está ao nosso derredor o tempo todo, por isso nós temos que tomar muito cuidado. Jesus tem zelo pela sua igreja, e a igreja precisa ter zelo pelo Senhor, para andar em santificação. E ao sondar a igreja, o que Cristo vê naquela igreja? O que Cristo vê naquela igreja, Pérgamo, e que hoje podemos tirar como lição para nós? Vamos ver exatamente o que Cristo conseguiu perceber na igreja de Pérgamo, e que nós hoje também precisamos perceber essas coisas na vida da nossa igreja, para que possamos evitar o erro, para que possamos evitar a força do pecado que muitas vezes nos assedia. E eu digo aos irmãos que ao sondar aquela igreja, Cristo vê em primeiro lugar uma igreja capaz de enfrentar a morte por sua causa. Está aí no versículo 13, quando ele diz o seguinte: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Onde Satanás habita. E Cristo, e aqui eu trago pelo menos duas verdades sobre aquela igreja que foi capaz de enfrentar a morte por causa de Cristo. E Cristo foi o primeiro a reconhecer esta qualidade que ele conseguiu perceber na igreja de Pérgamo. Em primeiro lugar, Cristo reconhece a lealdade que a igreja lhe dedica. Apesar do poder do culto pagão a Zeus, que ali era uma realidade, a Esculápio e ao imperador, que eram cultos, que era uma realidade naquela cidade, era uma realidade ali próximo daquela igreja. Os crentes da igreja, porém, na época de Antipas, os crentes daquela igreja só professavam o nome de Cristo. Eles conseguiram manter as suas próprias convicções teológicas e não cedeu à confusão religiosa que pairava sobre aquela cidade, que estava nos moradores daquela cidade. E aquela igreja então sofreu uma grande perseguição, mas a perseguição não foi capaz de intimidar aquela igreja. Tanto é que Jesus reconhece a força desta igreja, que mesmo em meio à perseguição, ela manteve o nome de Cristo na sua igreja, manteve as suas convicções teológicas e não abriu mão.
Aquela igreja, em segundo lugar, suportou provas extremas. Antipas foi pastor daquela igreja. E Tertuliano vem nos revelar, através da história, ele vem nos revelar que Antipas, e Jesus o chama aqui como fiel testemunha, minha fiel testemunha. Antipas, para você ter uma noção da perseguição àquela igreja, Antipas, o pastor daquela igreja, foi colocado dentro de um boi de bronze. E este boi de bronze foi levado ao fogo, e ele queimou ali até ficar vermelho. Ou seja, o pastor daquela igreja, Antipas, que Jesus reconhece como sua fiel testemunha, foi morto, queimado dentro de um boi de ouro. De bronze. Mas resistiu até o fim à apostasia que reinava naquela cidade, a perseguição que reinava naquela cidade. Isso aqui é Pérgamo. Jesus reconhece o valor daquela igreja, que manteve o nome de Cristo, mesmo em meio à perseguição. Ou seja, Cristo vê uma igreja capaz de enfrentar a morte por sua causa. A pergunta que fica é: será que nós estamos preparados, prontos para enfrentarmos a morte pelo nome de Cristo? Faça essa pergunta para você mesmo. Às vezes eu até brinco o seguinte, eu falo: olha, eu acho que eu não nego o nome de Cristo não, mas vai depender muito do tipo de morte que vai vir sobre mim. Se for um tiro certeiro no coração, eu não nego. Mas, e se de repente fizer como fez com Antipas, te colocar dentro de um boi de bronze e levar esse boi ao fogo, e aquilo vai esquentando aos poucos até você morrer? Jesus reconhece que aquela igreja foi capaz de enfrentar tudo por causa do nome dele. Mas em segundo lugar, Cristo vê uma igreja também que começa a negociar a verdade. O tempo foi passando, e aquela igreja começou a negociar a verdade que para eles era tudo. E no versículo 14 diz assim: tenho todavia, Jesus falando, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. Cristo então começa a ver naquela igreja também uma igreja que começa a negociar a verdade. E aqui eu trago duas realidades que mostram que Pérgamo começou a negociar a verdade. Primeiro, é aquela velha história que todos nós conhecemos. Se eu não posso contra o inimigo, o que eu faço? Eu me uno a ele. E foi exatamente o que Satanás fez. Como Satanás não logrou êxito contra aquela cidade usando a perseguição, ele percebeu que por aí ele não ia conseguir, porque aquela igreja era uma igreja resiliente, era uma igreja forte e que não negava o nome de Cristo. Então ele mudou a tática para a sedução. A tática agora não é mais perseguição, mas ele agora resolve trazer sobre aquela igreja uma mistura. Não era uma apostasia aberta, mas na realidade uma espécie de ecumenismo sobre a vida daquela igreja. E à medida que essas coisas foi entrando na igreja, a igreja começou a viver aquelas situações que muitos de nós vivemos hoje. Muitas coisas começaram a surgir.
errado na igreja. E alguns irmãos começaram a usar aquela famosa frase que nós, muitas vezes, no século 21, nós usamos. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Ir na festa junina, comer das coisas sacrificadas aos ídolos, não tem nada a ver. Por quê? Não, a festa é lá na igreja da Lígia, perdão, é lá na escola da Lígia. Não que isso aconteça na escola da Lígia. Eu sei que não acontece. É lá na escola da Lígia. Não é nada sacrificado aos ídolos. A festa junina em si, seja ela na igreja, onde se celebra esse tipo de festa, ou fora da igreja, ela já tem um objetivo específico. Ela já é, por si só, consagrada. E mesmo quando uma igreja genuinamente evangélica começa a usar desse artifício para não perder crentes, mas para atrair crentes, ela já começa a agir errado. Nós não precisamos nos assemelhar com o mundo para sermos igrejas do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus não precisa entrar na forma do mundo. É o mundo que precisa entrar na nossa forma, e não nós entrarmos na forma do mundo. Satanás então mudou a tática, mudou para a sedução. Não posso com o inimigo, porque é uma igreja forte, é uma igreja que não nega o nome de Cristo. Então vamos entrar lá para dentro. Vamos entrar lá para dentro. E vamos então começar a seduzir. Alguns membros da igreja começaram a abrir mão da guarda e a ceder diante da sedução e do engano religioso. Na igreja, sem dúvida nenhuma, na igreja de Pérgamo, existiam crentes que permaneciam fiéis, mas também existiram crentes que se desviaram da verdade. Exatamente por acreditar que muitas coisas que pareciam ser simples não tinha nada a ver. Começaram então a se desviar da verdade. E em que igreja não há aqueles que permanecem firmes e também aqueles que caem? Toda a igreja nós temos pessoas que sempre, porque Deus sempre irá manter na sua igreja o remanescente fiel. Mas existe também um remanescente que não consegue ser fiel. E Satanás, como ali naquela cidade estava estabelecido o seu trono, ele percebeu que não podia lutar de unhas e dentes contra aquela igreja, então ele resolveu se unir àquela igreja. Mas em terceiro lugar também Cristo vê uma igreja que começa a ceder às pressões do mundo, começou a negociar a verdade. E porque começaram a negociar a verdade, e isso aqui é algo muito sério, a verdade da palavra de Deus não pode ser negociada em hipótese nenhuma. As verdades da Bíblia são absolutas. E não tem como, de forma nenhuma, nós negociarmos a verdade da palavra de Deus. Não tem como relativizarmos isso aqui é palavra de Deus e tem que ser obedecida exatamente como ela é. Não existe meio termo. E nós precisamos aprender isso como igreja, principalmente nós que acreditamos que seremos a igreja que iremos experimentar o arrebatamento. Em terceiro lugar, então, Cristo vê uma igreja que começa a ceder às pressões do mundo. As pressões do mundo. Balaque, e Jesus vem falar sobre isso aqui. Balaque contratou Balaão, todos nós conhecemos a história. Balaque contratou Balaão para que Balaão amaldiçoasse a Israel. Balaão, na verdade, ele prostituiu os dons que Deus havia dado a ele por causa do dinheiro. Balaão acabou transformando o dinheiro em seu Deus. Mas o que
a história nos revela é que sempre que Balaão ia amaldiçoar aquele povo, ele não conseguia amaldiçoar, ele somente abençoava aquele povo. Não saía da boca de Balaão, porque Deus não permitia sair da boca de Balaão nenhuma maldição, de forma que da boca de Balaão só saía bênção para aquele povo. E isso desagradou de tal forma a Balaque, e Balaque ficou bravo com isso. O que Balaão fez? Balaão então chega para Balaque e diz: olha, não enfrente Israel com um exército de homens, mas enfrente a Israel com um exército de mulheres sedutoras. Aconselhou a mistura, incitou o pecado. E os homens que cederam a essas mulheres sedutoras acabaram por participar das suas festas idólatras. Os homens que se prostituíram com essas mulheres sedutoras se entregaram à prostituição. E Balaão sabia que isso ia deixar Deus irado, porque o pecado deixa sim Deus irado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Balaão sabia que o pecado ia enfraquecer o povo de Deus. E o povo enfraquecido por causa do pecado ficaria vulnerável. E foi exatamente isso que Balaão ensinou a Balaque e mandou Balaque fazer. E ele foi fiel no que fez. Misturou com as mulheres, com os homens de Deus. E eles caíram. Não conseguiu pela perseguição. Aos poucos foi negociando a verdade. Agora vem a pressão do mundo. E o problema maior é que muitos de nós, hoje, nós estamos cedendo às pressões do mundo. Não estamos tendo nenhum pudor. Simplesmente resolvemos, como servos de Deus, nos relacionar com pessoas que não têm, que não professam a mesma fé que nós. E acabamos nos envolvendo muitas vezes com essas pessoas. E que são pessoas que de repente pode ser um laço de Satanás nas nossas vidas. Por isso nós precisamos ter muito cuidado. A igreja não pode esquecer que julgo desigual sempre foi condenado pelo Senhor. Então nós precisamos tomar muito cuidado com relação a isso. Essas mulheres se uniram àqueles homens e aqueles homens caíram em pecado. E Israel se enfraqueceu diante do Senhor, porque não conseguiu suportar as pressões que começaram a vir desse lado da igreja. Nós sabemos, em segundo lugar, que o pecado enfraquece a igreja. A igreja, ela só é forte quando ela é uma igreja santa. Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o estilo do mundo como estilo de vida, ela perde o seu poder, ela perde o seu poder de influência. A igreja precisa aprender a se manter santa. Doa onde doer, tem que se manter santa. E nós precisamos aprender isso. Em terceiro lugar, o grande problema da igreja em Pérgamo é que, enquanto uns suportavam a doutrina de Balaão, os demais se calavam num silêncio ensurdecedor. Nós não podemos deixar de falar as verdades que precisam ser ditas através do púlpito desta igreja de forma nenhuma. A igreja sempre
precisará ser exortada, alertada quanto ao pecado. A infidelidade aninhou dentro daquela igreja, com a adesão de uns que se envolveram com a prostituição e o conformismo dos outros que não foram capazes de chamar a atenção da igreja, de corrigir aquela igreja, mas de se calar. Antipas, a fiel testemunha, foi morta pela perseguição. Já nós não tínhamos em Pérgamo mais Antipas para alertar, para exortar aquela igreja a não se envolver com o paganismo, a não se envolver com a prostituição, a não se envolver com pessoas que não professavam a mesma fé que eles. De forma que aquela igreja então começa a ceder às pressões do mundo. Mas graças a Deus que nós não temos esse tipo de problema aqui na igreja. E em quarto lugar, Cristo também vê uma igreja, em quarto e último lugar, Cristo vê uma igreja que começa a baixar o nível moral. No verso 15, outro sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Pérgamo baixou o nível moral quando foi permissiva ao liberalismo. Vamos ver isso aí? Primeiro, eles ensinavam que a liberdade de Cristo é liberdade para o pecado. Diziam, não estamos mais debaixo da tutela da lei, estamos livres para viver sem freio, sem imposições, sem regras. E esta meia-verdade, eu não posso nem considerar isso como meia-verdade, esta mentira acabou transformando a graça em uma licença para a imoralidade. Acabou transformando a liberdade que cada um de nós temos, e aqueles crentes começaram a transformar a liberdade em Cristo em libertinagem. De forma que a prostituição entrou com toda a força na vida daquela igreja. E nós precisamos alertar agora no século 21 a igreja para não ceder de forma nenhuma às imposições do mundo. O pecado sempre vai ser pecado, isso não vai mudar nunca. O pecado sempre vai nos separar de Deus, e isso não vai mudar nunca. Isso só irá mudar na realidade depois que nós estivermos na glória, no nosso corpo glorificado, porque aí o pecado não terá mais força sobre nós, mas até lá nós teremos que suportar, até lá nós teremos que manter a nossa fé e não ceder de forma nenhuma. A liberdade que temos em Cristo Jesus não é uma liberdade para nos levar à libertinagem. A graça que nós temos em Cristo Jesus não é para nos levar a uma imoralidade. Os nicolaítas ensinavam que o crente não precisava ser diferente. E hoje muitas vezes nós ouvimos de pessoas que nós não precisamos ser diferentes do mundo. Nós precisamos sim ser diferentes do mundo. Nós precisamos ser diferentes do mundo. Eles ensinavam, os nicolaítas, que quanto mais pecar, maior seria a graça de Deus. Diziam que quanto mais se entregar aos apetites da carne, maior seria a oportunidade de perdão. Eles faziam na realidade uma apologia ao pecado, defendiam que o crente tinha que ser igual ao pagão. É aquela ideia, é melhor que a igreja mantenha cheia de pessoas do que de crentes verdadeiros. Nós temos sim que nos preocupar com números,
Mas nós não podemos apenas nos preocupar com números, nós precisamos também nos preocupar com a qualidade santa da igreja. Nós não podemos ser igual ao mundo. Nós não precisamos transformar a nossa igreja numa boate para estar atraindo jovens por aí. Nós não precisamos transformar o altar da nossa igreja em um lugar não santo para atrair as pessoas. As pessoas precisam ser atraídas pelo poder do Evangelho. Não são as nossas estratégias que irão atrair as pessoas. Quem atrai as pessoas é o Evangelho de Jesus. Nós não precisamos entrar na forma do mundo, é o mundo que precisa entrar na nossa forma. Por isso, Jesus vem falando aí com muita clareza que ele odiava as obras dos nicolaítas. Isso significa dizer que Cristo odeia o pecado. Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado. E são verdades que precisam ser ditas por todos nós, porque muitos de nós não estamos atentos no século 21 para tudo o que está acontecendo. Nós não estamos preparados para as estratégias de Satanás. E ele está agindo, ele está trabalhando 24 horas por dia, sem tirar tempo de férias. Ele está sempre trabalhando. O objetivo de Satanás é que você não seja arrebatado. O objetivo de Satanás é que você vá para o inferno, porque é para lá que ele vai. E o quanto mais de gente ele poder levar para lá, para ele vai ser melhor. De forma, meus queridos, Cristo viu em Pérgamo uma igreja capaz de enfrentar a morte por sua causa. Mas ele também viu em Pérgamo uma igreja que começou a negociar a verdade. Ele viu também uma igreja que começou a ceder às pressões do mundo. E por último, ele viu uma igreja que começou a baixar o nível moral. Aí a igreja estava completamente perdida. E para terminar, para as nossas considerações finais, após sondar a igreja e perceber as dificuldades espirituais, Cristo começa então a agir, pelo menos com 3 atitudes importantes. Primeiro, Cristo diagnostica a igreja e identifica a fonte do pecado. Cristo reconheceu que naquela cidade, lá existia o trono de Satanás. E onde há o trono de Satanás, a tendência natural, muitas vezes, é que se afaste completamente da verdade, é que se afaste completamente da pessoa de Deus. E Pérgamo começou a viver esta realidade, de se afastar do Senhor, porque lá existia o trono de Satanás. Cristo diagnosticou e identificou a fonte do pecado, que era o próprio Satanás. E hoje, nós precisamos entender que a fonte do pecado que nos assedia o tempo todo é o próprio Satanás. Mas não fica só por aí, Cristo julga todos aqueles que se rendem ao pecado. Jesus agora vem exortar os faltosos ao arrependimento. A igreja, Jesus agora vem alertar aquela igreja precisava expurgar o pecado da tolerância, o pecado do erro doutrinário, a libertinagem moral que entrou naquela igreja. Aquela igreja precisava se arrepender.
Assim como muitas vezes nós precisamos nos arrepender de atitudes como estas dentro da igreja. Antipas morreu pela espada dos romanos, mas Jesus é quem tem a verdadeira espada, e nós precisamos estar alertos para isso. E a palavra de Deus aqui, com relação a Pérgamo, vem encerrar dizer o seguinte: Cristo premia os vencedores, que está aí no verso 17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Cristo premia os vencedores. Jesus disse que os vencedores irão comer do maná escondido. É o banquete permanente que nós teremos no céu. O maná era, na verdade, o pão de Jeová que descia do céu para aquele povo. Asaf, no Salmo 78, 24, vem nos informar que o maná era o cereal do céu que Deus dava àquele povo. Era o alimento celestial. Isso significa dizer que os crentes não precisam participar dos banquetes pagãos. Os crentes precisam participar dos banquetes de Deus, do banquete do céu, que todos os dias é nos oferecido. Não é porque a Lígia é diretora e exige que eu participe da festa junina que eu tenho que participar. Lembrando, isso não acontece com a Lígia. Falo isso porque ela é diretora. Mas nós, porque não queremos ficar mal com ninguém, então nós cedemos. É aí que está o nosso erro. É aí que não mostramos para Deus que nós somos, que aí queremos ser fiéis. Mas Jesus também diz que os vencedores receberão uma pedrinha, e esta pedrinha é uma espécie de entrada para o banquete, é um bilhete. Esta pedrinha é, na verdade, um bilhete para a festa do Messias, que nós iremos participar no céu. Mas esta pedra também ela era utilizada nos tribunais, no momento do julgamento. A maioria de pedras pretas significava condenação, e a maioria de pedras brancas significava absolvição. Jesus diz que os vencedores também receberão um novo nome, e o nome aqui é Cristo. Por que é Cristo? Porque lá nós o veremos face a face. Amém? Nós o veremos face a face. Você quer ver Cristo face a face? Arrependa-se dos seus pecados todos os dias. Todos os dias nós precisamos aprender a nos arrepender dos nossos pecados. Todos os dias nós precisamos, todos os dias, estar falando com o Senhor. O que é que está errado na nossa vida que eu preciso consertar? Dá-me a graça de andar em santidade na sua presença, ainda que para isso eu tenha que dar a minha própria vida. Isso é muito mais importante para a igreja do século 21 do que você imagina. Vamos colocar de pé. E eu gostaria que neste momento você fizesse a sua oração. Ore ao Senhor, peça graça, peça misericórdia do Senhor agora sobre a sua vida. Diga para o Senhor que você quer manter a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Diga para o Senhor o quanto tem sido difícil para você manter essa santidade. Peça agora a ajuda ao Espírito Santo.
Não permita que Satanás lance na sua mente e no seu coração verdades que não são verdades, são mentiras. E peça agora discernimento ao poder de Deus. Amém? Querido Deus e eterno Pai, queremos colocar diante da Tua santa e gloriosa presença neste momento a vida da Tua igreja. Ó Deus, o Teu povo que neste momento está com a sua cabeça curvada diante do Senhor. Muitos neste momento estão confessando ao Senhor as suas falhas, os seus pecados, as suas fraquezas, as suas fragilidades. Eu quero pedir ao Senhor neste momento, ó Deus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa ouvir cada oração neste momento, orações essas que estão sendo sinceras diante do Senhor. Deus abençoa o Teu povo, ajuda, Senhor, a Tua igreja a manter a fidelidade em nome de Jesus, ó Deus. Ajuda-nos a percorrer o caminho da santificação, ó Pai. É tudo que o Senhor tem e é tudo que o Senhor quer para nós. Nós vivemos numa sociedade difícil, ó Deus da glória, totalmente transviada da verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a levar a verdade da Tua palavra, o poder do Teu evangelho a essas pessoas. Usa-nos como igreja estabelecida nesta cidade, ó Deus da glória, e santifica, Senhor, o Teu povo, que nesta noite foi alertado para trilhar o caminho da santificação, e assim esteja, ó Deus, abençoando a mim e a Tua igreja, para permanecermos firmes até que o Senhor venha. É a nossa oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.